Olá, eu me chamo Lília Jordão, sou consteladora. Estamos com esse grupo, que é uma equipe de leitura, né? A gente acaba dando a prioridade para a Martinha, que é essa voz incrível dela, mas todos acabam lendo um pouquinho também. É, Hoje a leitura, nós estamos na quinta leitura, que é do livro Reconhecimento das Ordens, por Bert Helling, porém, o livro foi escrito por Gabriela Tenhauffel. Como é que é o nome aí, Marta? Gabriele, cadê ela aqui? Gabriele Tenhövel. Uhum. Isso daí. Gabriele Gabriele Tenhövel. É uma é alemã, acho. jornalista e psicóloga. Ah, e assim nós vamos para a nossa quinta leitura hoje. Boa noite, Ariana. Qual é a página? Luciana voltou? Voltou. Boa noite, Luciana. No livro físico, é a página 53, se eu não me Página. engano. No livro físico, a página é 53. Então vamos Página lá. 53? É, outra coisa importante antes de começar a nossa leitura. Bert, eu sempre falo e vou continuar falando. Ele é um filósofo, né? Teve algumas coisas que ele conseguiu se aprofundar, outras não. Porém, a gente não está nessa leitura para criar polêmica. A gente está aqui para compreender ou não compreender e está tudo bem, ok? Porque cada um vai ter o seu ponto de vista. Tudo que ele escreve foi no decorrer da convivência que ele acaba administrando a constelação, né, tendo esse olhar sistêmico das três ordens, e aí ele percebe que, fazendo dessa forma, existe uma mudança muito ampla, né? Então, é por isso que ele acaba sendo muito polêmico e muitas pessoas não compreendem. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Porém, às vezes, se não der também e eu não tiver resposta, eu vou falar, não sei. Ok? Então vamos lá. Martinha, se você cansar, você me fala, tá? Vamos botar para outras Tranquilo. pessoas também. Se alguém também quiser se manifestar, fique à vontade, tá A bom? gente fica No decorrer. inibida com a sua voz, é por isso. E eu embalo com muito prazer aqui, que eu gosto A muito do que gente está ama, né? acontecendo aqui. Então vamos Então, lá. olha só que lindo. Hoje a gente vai falar que a grandeza está no trivial. A meditação e os caminhos espirituais. Então, continua a conversa de Gabriele von Hügel com Bert Hellinger, né? Ela pergunta: a meditação não é também uma possibilidade de voltar a essa harmonia simples e original, na qual ficamos vazios e, com isso, livres para voltar a entrar em contato com o estado original? Meditação pode ser concentrar-se em si mesmo, e isso traz força. Concentrar-se significa aqui aceitar a plenitude com o olhar, com os sentimentos e com o assentimento. Ficar vazio é exatamente o oposto de se concentrar. Ficando vazio, posso perder o contato com o todo. E é isso que frequentemente acontece. Eu já vi várias pessoas que praticam meditação e, entretanto, nada acontece, porque não existe uma ação em direção a algo maior. Isso tem um efeito limitante. Para muitas pessoas, a meditação tem um grande valor. Não porque queiram alcançar rapidamente a iluminação, correndo de um curso de fim de semana para outro, mas porque é uma possibilidade de aprender a viver de uma outra maneira. O senhor também já meditou, não é verdade? Naturalmente, senão não poderia estar falando assim. Quero dizer somente que o essencial é chegar a um entendimento que permita uma compreensão profunda e, acima de tudo, uma ação positiva. A compreensão que se consegue através da abordagem fenomenológica não é possível através da meditação. Esta é uma afirmação ousada. Só posso chegar a essa compreensão através do envolvimento, quando me entrego a um curso de ação que leva à satisfação. Só chego à harmonia quando faço algo trivial. Muitas pessoas que meditam se afastam dessa ação.
Querem outra coisa, a iluminação, por exemplo. Mas isso não tem nenhuma ligação com o cotidiano. Quando alguém se entrega à meditação, eu me pergunto, de que essa pessoa de fato precisa? Às vezes, eu preciso me sentar e me recolher. Normalmente acontece de algumas horas depois eu ter de confrontar-me com um caso difícil que exige toda a minha força ou toda a minha coragem. Reúno forças através da meditação. A meditação é como uma premonição. Se não tenho esse pressentimento, não medito. Quando preciso de força, o meu impulso para meditar é irresistível. Não quero levantar objeções a outros aspectos. Longe de mim tal ideia. Quando se observa aqueles que praticam meditação, nota-se que muitos lucraram com isso. Mas também vejo que, para outros, ela não surtiu nenhum efeito especial. Eles não se tornaram mais capazes de amar. Não ficaram mais indulgentes nem mais sábios. Eles simplesmente ficaram sentados. Nesses casos, tenho as minhas reservas e sempre me pergunto qual o resultado disso. A meditação não é uma panaceia universal. Não é um substituto para a ação, não é um meio de fugir de problemas. É essa a sua opinião? Exatamente. Na tradição budista, muita gente passa um tempo no mosteiro meditando. Vejo isso mais como uma espécie de escola do que como um modo de viver. Aprende-se algo que pode ser aplicado quando necessário. Isso eu acho bom. Quando alguém ingressa numa ordem religiosa, também passa por esse treinamento. Porém, se eu transformo a meditação num ritual diário, ela perde um pouco do seu valor. Mas a meditação também pode ser considerada como uma espécie de apoio para a vida. Pode, mas nesse caso ela é bem trivial. Não é um grande ato religioso, mas algo muito humano. O mesmo acontece quando o artista se recolhe, ou quando alguém ouve uma música. Essa seria também uma maneira de se colocar em ordem interiormente. Até aqui, ok? Sobre meditação? Interessante Eu queria esse ponto de fazer uma vista dele. pergunta, Pode fazer. tá? Eu queria que você comentasse, por favor, na página 53, a hora que ele fala, no penúltimo parágrafo, a compreensão que se consegue através da abordagem fenomenológica não é possível através da meditação. Vamos lá. Quando a gente está falando desse fenômeno, né, é algo em movimento. A meditação é algo parado, né? Então, quando você está em movimento com algo, você não consegue pensar na meditação. A meditação te traz para um vazio. Um vazio que ele mesmo diz, né, que vai depender de pessoas, vão para ação ou não vão para ação, certo? E quando a gente fala desse campo, eu uso muito essa palavra e a partir de hoje eu vou repensar sobre o vazio, tá? Quando eu estou constelando, às vezes eu não sei o que está acontecendo no campo. E eu uso uma palavra que a minha primeira professora usava, que era ir para o vazio, ir para o meu vazio. E eu me silenciava, fechava os olhos, e é como se todas as informações viessem a mim. Era não, é assim. Bom, mas não é no vazio, né? É no silêncio que as informações chegam, que o fenômeno se mostra para você, tá? Então, é claro que esse vazio que eu chamo, que é esse lugar calmo, onde eu penso assim, caramba, peraí, o que está se apresentando aqui que eu não estou conseguindo perceber? Eu não estou conseguindo fazer a leitura, né? Eu paro, eu dou um passo para trás, eu fecho os olhos um pouquinho, eu vou para esse silêncio dentro de mim, sabe? E aí eu vejo o que o fenômeno está querendo me mostrar, ok? Então, esse campo, né, morfogenético é algo em movimento, não é algo parado, tá? É algo que se move. A meditação é algo parado, é algo onde você se esvazia, onde você silencia, não é? Não é aquele lugar pleno, assim, né? Que faz muito bem para muitas pessoas, né? Mas não significa que as pessoas, nessa meditação que o Bert quis explicar, não significa que as pessoas no vazio estejam em ação.
Não, né? Ok? Muito interessante. Trocar esse vazio por vácuo. Eu É. penso assim, a corrida de automóvel. Aí o cara entrou no vácuo do piloto da frente. A força é do outro. Né? Cortando o. Boa. A força é do outro, quer dizer, entra no vácuo do outro. Uhum. Como se fosse a ultrapassagem, é isso? Não, ele não ultrapassa. Ele economiza gasolina, ele economiza energia e cola na traseira do carro que está à frente. E aí Hum. o outro é que leva o vácuo, puxa. Ah, sim, 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 entendi. É como se ele não tivesse força. Ele pega a força do outro, ele seguiu a força do outro. Isso. Ok. Vamos lá? Vamos lá. O esotérico. Qual é a sua crítica ao esoterismo? Se eu digo, trata-se de uma abordagem espiritual, o Senhor responde, poderíamos denominá-la assim caso não fosse tão trivial. Tenho a impressão de que todos esses conceitos lhe parecem exagerados. Exato. Com isso, a pessoa se afasta do trivial. Mas, para mim, o mais profundo é a ação puramente trivial. Essa ação significa para o Senhor fazer bem o que deve ser feito na vida cotidiana, certo? O que enfrentamos num relacionamento, com os filhos, na vida profissional, essas são ações. Quem sabe lidar com tudo isso exerce uma influência benéfica sobre os outros. O Senhor quer dizer que existem muitas pessoas que colocam em si mesmas um determinado rótulo, seguem um caminho espiritual ou fazem meditação, por exemplo, só para se sentir especiais? Sim, é isso mesmo. Pois quando as observo, percebo que muitas são bem, abre aspas, leves. Têm pouco peso quando comparadas a alguém que executa um trabalho duro. Um lavrador, por exemplo, que pela manhã dá forragem ao gado antes de ir trabalhar no campo. Ele não tem muito mais peso em comparação com aquele que diz, eu medito. Na realidade, é uma pergunta, né? Ele não tem muito mais peso em comparação com aquele que diz, eu medito? Isso não é muito gentil. O peso da alma. Mas a pergunta é, o que dá realmente peso ao ser humano? Isso é algo que se pode ver imediatamente na pessoa. As mais dedicadas são aquelas que têm filhos. A alma delas tem também o maior peso específico. Mesmo que nessas famílias tudo decorra de maneira absolutamente neurótica, doentia e desagradável, independe de tudo isso. E os pais maltratem os filhos. É tão importante separar esses níveis de relacionamento. Mas o simples fato de terem essas crianças, de as aceitarem e tentarem fazer algo positivo, já há tanta grandeza nisso. Um homem me contou que na família dele, alguns filhos sempre tinham que estar fora de casa. Eram 15 irmãos e alguns estavam instalados em algum outro lugar porque a casa era muito pequena. As crianças não tinham problemas com isso. Opa, é. Para elas, era normal. Porém, se imaginamos os pais que conseguiram administrar tudo isso, apesar da grande pobreza, isso significa grandeza para mim. Enquanto isso, existem outros que querem ser algo especial por meio do esoterismo e da canalização, flutuam ou coisa assim. Em comparação às primeiras, essas pessoas não têm tanto peso. Dizer isso não é um pouco leviano? Muitas pessoas se voltam para o esoterismo porque têm um destino difícil, doença, morte, etc., e por isso estão à procura de um caminho. É claro que é diferente quando alguém, após uma doença grave, passa a refletir e encara com serenidade a dor, a morte, a perda. Essa experiência dá profundidade ao ser humano. A dor, a enfermidade, um destino difícil e também uma grave culpa contribuem para o peso específico da alma. Mesmo os delinquentes, muitas vezes, têm uma alma de grande peso específico. Quer dizer que não é uma questão de valor?
naturalmente que é uma questão de valor. O peso específico da alma é para mim algo valioso, mas não acho que seja uma coisa que se deva almejar. A pessoa simplesmente tem ou não tem. Qualquer um pode notar. Na presença de pessoas cuja alma tem um grande peso específico, costumamos nos sentir bem melhor. Existem pessoas que sofreram um destino difícil ou tiveram uma doença grave e então seguem o chamado caminho espiritual. Frequentemente perdem o seu peso porque seguem esse caminho. Simplesmente não entendo isso. Elas já não encaram mais a doença. Dizem, entre aspas, Deus me salvou. Acham que se elevaram acima da doença. O grande sofrimento fica, por assim dizer, quase anulado e a pessoa deixa de encará-lo. Dessa maneira, elas perdem a força que poderiam ter. O que o senhor quer dizer quando afirma o peso específico da alma da força? Força para quê? Se alguém diz, depois dessa doença passei a ter fé em Deus, a meu ver, a doença foi em vão. Essa pessoa segue um caminho no qual já não encara a gravidade do que aconteceu. Afasta-se da experiência. A enfermidade, o risco, a proximidade da morte já não estão presentes. Em vez disso, ela tem agora uma imagem de Deus que a salvou, ou agradece a Nossa Senhora, ou a qualquer outro ser. Pode-se notar que isso lhe rouba força. Eu não estou questionando essa fé. Isso não tem nada a ver com Deus, com Maria, etc. Só vejo o efeito que isso tem. Quando alguém fala assim de Deus, as outras pessoas tendem a se afastar. Isso é algo que observei em pessoas que escolheram o esoterismo e nem tanto o caminho espiritual. Vamos lá, né? Bert foi católico, né? Bert foi padre, né? Missionário. Então, o que que ele entende sobre essa experiência espiritual, né? Quando você passa por uma doença, a doença ela está a serviço de algo. Ela está a serviço. Você tem que aprender algo com aquilo, né? Quando você diz Deus me curou, o que que você aprendeu? Deus fez um milagre para sua vida. Ele não está falando de fé aqui. Ele está falando que você continue com a sua fé, é importante ter, mas a doença ela tem um peso sistêmico na sua família, em você, qualquer pessoa. E a gente precisa estar a serviço, a doença estar a serviço de algo. Então, o câncer apareceu na minha vida, como apareceu há 3 anos atrás. Até hoje eu curo, eu trato, certo? Eu tenho que olhar para isso como uma experiência. As 3 cirurgias que eu tive, sem plano de saúde, ter que ir para o INCA, né? Como eu encarei tudo isso? O que que eu aprendi com tudo isso? O que que ela me trouxe de experiência, né? E eu guardo essa experiência. A minha fé é uma fé muito grande. Eu tenho uma fé muito grande, sabe? Eu acredito que algo sempre me leva para um caminho melhor. Mas olha a diferença. Eu tive que passar por uma fila, eu tive que entrar no X-Reg, eu tive que ir no Hospital da Família, eu tive que ter essa experiência toda e sou muito grato, porque a minha fé faz com que também as coisas andassem mais rápido para mim. Ninguém entra no INCA com 1 mês e 15 dias. Eu entrei. Eu entrei com 1 mês e 15 dias. E acredito plenamente que todos os anjos, arcanjos, tudo que acontece, abriram caminho, sabe? Meu prontuário caiu na mão de uma boa pessoa e tudo encaminhou para que eu fosse para o INCA muito rápido, né? Então, a experiência que você tem com Deus é uma coisa, tá? A experiência que você tem com a doença é outra coisa. Posso perguntar? Claro. Obrigada. Aqui na página 56, eu queria que você comentasse, por favor, a dor, a enfermidade, um destino difícil e também a grave culpa contribuem para esse peso que ele fala da alma. E fala que os delinquentes também muitas vezes têm o peso específico da alma. Só que ele disse também que geralmente são pessoas agradáveis de você estar em companhia. Você pode comentar? Vamos lá. Deixa eu ver onde está isso daqui. Aqui. Tá, 56. Aqui é porque aqui não tem página. Terceiro parágrafo.
Tá? É interessante, porque quando a gente fala de peso, a gente jamais quer ficar perto, né? Porque o peso é uma coisa que, para nossa, no meu entendimento aqui, ele incomoda, né? Enfim. Exatamente, isso. Hum. Cadê? Onde está essa parte? E também a questão da grave culpa, eu queria que ela comentasse, a grave Eu acho que culpa. está antes, Lilia. Sobe um pouquinho, deixa eu ver. Fala de valor. Características do esoterismo. O parágrafo começa assim, é claro que... Não, antes foi meditação. Antes foi meditação. Não, tá depois mesmo. A meditação. Eu acho que esse parágrafo que ela está falando aí é antes da pergunta que ela faz para o Bert, que assim, quer dizer que não é uma questão de valor, está na página 56. Isso mesmo. Peraí, quer dizer... Aqui, ó, é claro que é diferente. Aí, ó. É claro que é diferente quando alguém, pois uma doença grave, passa a refletir e encarar com seriedade a sua dor, a morte e a perda. Essa experiência dá profundidade ao ser humano. A dor, a enfermidade, o destino difícil e também uma grave culpa contribuem para o peso específico da alma. Mesmo os delinquentes muitas vezes têm uma alma de grande peso específico. Então, Continua lendo, Lília, continua lendo, que vai falar da leveza quer ver? Depois dessa pergunta. era uma questão Quer de dizer que não é valor. questão. Aqui, ó. O Quer peso dizer que não é uma específico questão de da valor? alma. Ó, na presença de pessoas cuja alma tem um grande peso específico, costumamos nos sentir bem melhor. Qual é esse peso? Vamos voltar lá no início para a gente falar sobre a culpa. Daqui a pouco a gente passa para cá, tá? Uhum. Quando ele fala da culpa, né? A experiência profunda do ser humano, a dor, a enfermidade, o destino difícil. O destino difícil são pessoas que têm morte na família, pessoas que morrem atropeladas, o sistema todo, sabe assim? Pessoas que são estupradas, mulheres que perdem os primeiros filhos, pesos, coisas pesadas, difíceis. Isso são destinos difíceis, tá? E também uma grave culpa. O que acontece? Inconscientemente, nós trazemos uma culpa do nosso sistema. Vamos falar que algum ancestral nosso tenha, sei lá, matado várias pessoas. E por amor, a gente se conecta àquilo, e por isso que a gente traz essa grande força, essa grande alma, traz algo para que seja repetido e que a gente possa curar, que a gente possa ordenar no sistema, certo? Então, essa culpa específica da alma, as pessoas não sabem qual é, mas a gente traz por amor aos nossos ancestrais. Se algo aconteceu, se na nossa família tem histórias difíceis, né? A gente traz essa conexão, mas é inconsciente, tá? Quando ele fala dos delinquentes, né? Sabe quando a gente tem uma conexão grande com as pessoas que são vítimas e você não percebe que ela é vítima? Sabe aquela... Vou dar um exemplo de que às vezes a gente tem uma conexão grande com as pessoas que pedem coisas na rua, as crianças, né? Quando você olha para aquilo algumas vezes, você não sente uma dor assim, nossa, coitado, não é? Aquela palavra que a gente usa, né? Para e pensa, aquela criança, ela tem um destino, ela tem um sistema, ela não passa por aquilo à toa. Existe algo por detrás disso. Mas é uma leveza. Às vezes a gente olha, a gente tem pena, mas a gente tem, sabe, tadinho, sabe? Esse tadinho é algo muito forte que a gente não deve falar. Tá? Naturalmente, é uma questão de valor, ok. Por que valor? Mas fala. Por que uma questão de valor, né? Porque cada sistema, né, quando a gente olha assim, a gente tem a nossa consciência pessoal, a nossa consciência coletiva e a consciência espiritual, certo? Quando eu estou na minha pessoal, eu tenho os meus valores. Quando eu estou na minha cor coletiva, eu também tenho os meus valores, aonde eu fui criada, aonde eu fui educada, a escola, o bairro, tudo isso. Eu trago tudo isso dentro de mim, né? Eu abraço essa história toda. Depende de onde cada um
foi criado e do que você traz de experiência do seu coletivo. Quando ele fala da experiência espiritual, é aquela experiência que é algo maior, sabe? Que você não julga, que você não reclama, que você compreende a dor do outro. E aí eu não estou na consciência nem pessoal, nem a sistêmica, que é a coletiva. Eu estou nessa que é muito alta. E aí eu só observo, entendo que aquela história dele e ponto final, tá? Vamos lá para mais o quê? Aquilo específico da aula. A certa ocasião, eu estava dando carona para o Peter Spelter e Tissiuco e parei num sinal no Rio de Janeiro. E tinha a criança fazendo malabarismo com bola e tudo. Aí ele pediu para eu abrir o vidro e ele deu uma gorjeta, deu alguma coisa para o menino. Eu achei muito estranho diante de tudo que a gente estava aprendendo. Eu estava bem no início da formação. Como é que ele estava dando esmola? O que era isso? Não entendi nada, mas na hora eu não perguntei. Esperei para falar no momento seguinte. Aí eu perguntei, eu trouxe o assunto. Ele assim, eu dei porque, primeiro, ele estava fazendo algo. E ali ele está fazendo algo para pertencer. E ele não podia voltar para casa de mãos vazias. É a lei do equilíbrio, perfeito. O menino estava ali jogando bola para ganhar, ele estava fazendo algo para ter a troca do dinheiro, né? A troca do dar e receber, né? Algo do sistema dele, né? Quer dizer, a gente não. Eu achei muito Li- interessante. Muito boa essa clareza que você trouxe, Leda. Muito boa mesmo, muito bom. Lilian, Foi. diante disso que a Leda falou, se você, no caso ele deu uma gorjeta, mas no caso de crianças ou pessoas que estejam vendendo produtos no farol, se eu dou além daquilo, eu violo alguma coisa? O que que Ou eu você me acha? Me coloco responde. como superior? Me responde, o que que você acha? Eu acredito que sim, porque é aquilo que você falou agora, porque ele estava servindo alguma coisa. Então, se ele está me oferecendo uma coisa naquele valor, se eu dou além, é como se eu me colocasse como superior. É como se eu falasse assim, olha, isso que você está fazendo vale muito mais. E, tipo, é meio que uma arrogância. É divulgando. Ah. Isso aí. Eu, às E, vezes, compro a gente, caixinha. Ó, às vezes eu compro a caixinha inteira. Quanto que é a sua caixinha? Tanto. Me dá a sua caixinha. Só o valor da caixinha, não a mais, né? Sim, entendi. E aquele dinheiro, ele vai ter que comprar outra caixinha para vender. Sim. Interessante. Lilian, Lilian, boa noite. É a Ó, Luciana. sim, Luciana, fale. Só uma questão. É errado eu pensar que, vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. Sofri um assalto e naquele momento, claro, foi muito ruim, mas eu ao mesmo tempo me coloquei no lugar para tentar entender a atitude do assaltante e achar uma justificativa para o ato dele. É errado pensar assim? Não, é uma consciência sistêmica, né? Sabe? É isso assim, olha, Ah, poxa, o que que levou ele, esse sistema todo, né? Ele vem de famílias que isso. todo mundo assalta, que todo mundo rouba, né? É uma consciência sistêmica, mas ele tem a consequência dos atos por ele fazer isso. A gente é regido por leis, não é? Aham, Então, entendi. Mas não é errado, desculpa a minha voz, não é errado da minha parte pensar dessa forma. não é errado. Você não deve ter dó dele, pena. A palavra pena, sabe? Ah, tadinho, não. Ele sabe que é Sei, errado, ele sabe que ele não deve fazer isso, porque a gente sabe, a gente vive no Brasil, a gente sabe que é errado. Roubar, matar, estuprar é errado, isso, certo? Mas ele entendi. vem, provavelmente, eu não sei a história, tá? Ele deve vir de um sistema que isso deve ser normal, sabe? Deve ser normal, uma repetição. E de repente é a única coisa que ele sabe fazer. De repente ele não conheceu ninguém que possa ensinar algo diferente para ele. Entendi. Uhum, Obrigada, tá? Mas obrigada. eu não tenho a dó dele. Só, Tá. só pensa assim, Aham, fortalece ele no pensamento assim. Poxa, você pode escolher fazer diferente, sabe? Você pode sim, conhecer compreendo. pessoas que possam dar um caminho melhor para você.
sabe? Confia que ele vai conhecer pessoas melhores. Você sabe a confiar mesmo, assim, entregar. Sabe quando um filho sai para a rua e você fala assim, ai, meu Deus, eu confio Aham, que vai dar tudo certo, nada vai acontecer ruim para o meu filho? Claro que a gente sim. é um estranho. Mas você confia no que vai acontecer de bom para a vida dele, sabe? É, que bom pensar assim. É muito bom mesmo. Mas não é ter Tá, dó, entendeu? sim, entendi. Porque aí, Com quando você certeza, tem entendi. dó, você diminui ele. Assim, ai, tadinho, ele não vai conseguir, sabe? Ah, pobre coitado. Não. Não, eu não pensei dessa forma. Eu só tenho que Que entender mesmo. Uhum. É a vida normal, é uma consciência sistêmica. Se você já estuda constelação, né, é uma consciência sistêmica, né? Tipo, poxa vida, essa pessoa pode fazer algo diferente. Eu fiquei traumatizada, fiquei É, com raiva dele, fiquei, ele para dar um sim. soco, né? Mas, poxa, ele pode, sabe, fazer algo diferente. Essa história é dele, né? E eu deixo essa história com ele. Eu fui assaltada em São Paulo, fiquei assim, super traumatizada. Fiquei assim, Ah, muito, muito mal. E fiquei quase um ano sem sair de casa sozinha, sabe? Depois eu falei, é, não, aham, sabe? Foi bem difícil para mim. Eu fiquei muito tensa mesmo. Assim, foi muito feio o assalto. sim. E depois eu fui acalmando isso dentro de mim. Isso foi no período que começou o câncer, sei lá, 3 anos, 2 anos e meio atrás. Foi bem traumático para mim. Eu fiquei com muito medo, assim. E todo motoboy que eu passava, eu achava que era um assalto. Eu tive que Aham, ir dissolvendo isso dentro de mim, sabe? Porque eu acabei julgando todo mundo. Então, eu passava por um momento muito difícil, né? Então, foi tudo uhum, junto. Mas eu compreendo que é um sistema, né? E que nem todos os motoboys são assaltantes, que isso, né? Mas entendi. foi difícil soltar isso de mim, tá? Em São Paulo. No Rio eu É, andava legal, no Fortaleza São Paulo eu ficava meia tensa, sabe? Eu fui soltando sim, isso. tá, entendi. Eu tô nesse caminho também é nem de, ser vítima, nem ser cúmplice. É É, difícil. é isso difícil, é. Verdade, é exatamente isso. aí. Tenho uma dúvida, posso tirar? Claro, claro, Coisa, Verei. coisa simples que aconteceu hoje, hein? E realmente agora eu estou na dúvida. É, eu tinha duas portas de armário grande para consertar. E aí fui atrás de marceneiros, consegui mais de um contato. Eu pensei, vou ser prática com eles, porque está todo mundo correndo. Fiz um vídeo mostrando o problema. Então, quando eu consultava se a pessoa podia vir, já mandava o vídeo. Um profissional falou para mim, olha, vai ter que trocar peças, essa porta ela é pesada, eu consigo fazer para a senhora, vai ficar em R$ 2.600. Aí eu achei caro, eu preferi contatar mais de um profissional. Uma amiga muito querida me indicou um outro que falou, eu vou olhar. E então conversamos. Ele veio hoje, ele ficou 3 horas aqui, numa calma incrível, extremamente caprichoso, superou toda a expectativa, porque eu achei que ele viesse orçar, e o final do trabalho dele, que ficou perfeito, eu perguntei quanto devo te pagar, ele virou para mim e falou R$ 150. Eu tomei um susto, porque o outro falou de 2.600 porque tinha que trocar peça. Esse não trocou nada e falou de 150. Lilian, quando eu fiz o Pix, eu dei 250 para ele. Fui superior? Eu Não. achei que muito justo o trabalho dele. Ainda paguei pouco pelo que ele fez. Aí você Mas pensa, valorizando o trabalho dele, entendeu? e aí? E aí você pode, de repente, dar uma sugestão, né? Quanto que é a hora de um marceneiro, né? Eu Certo. percebi que a hora do marceneiro é tanto, tive outros orçamentos, né? E eu acho justo. Certo. Aí você acha justo. A pessoa trabalhou 3 horas, É, foi questão de justo mesmo, né? Não foi É, tadinho, muito pelo contrário, eu falei, ele é um baita de um profissional. e aí fala isso para ele, porque é legal para que ele possa ter essa experiência, né? E se valorizar, né? Porque tem pessoas que não sabem dar preço, Sim, sabe? ok, Não sabem dar preço. perfeito, Aí é perfeito. legal é legal essa troca aqui, porque a gente passa a ter uma consciência coletiva no dia a Sim, dia da gente, né? eu quero, Exatamente. quero fazer uma pergunta também, já que me chamou a atenção, porque eu pago aluguel da minha sala e eu já estou ali há 3 anos e o cara não aumentou o aluguel. E eu estou ficando incomodada que eu estou pagando o mesmo valor desde que eu entrei. Agora, nós falando tudo isso, eu fiquei pensando,
eu estou querendo me livrar do dinheiro ou eu estou querendo ser superiora de dizer que ele teria que aumentar? O que Não, está Eu vejo acontecendo? você equilibrando a relação. E você, Lília? isso aí, equilibrando a relação. Equilibrando. Isso aí. Você está querendo equilibrar algo. Pode ser que não chegue no valor de mercado hoje, mas são 3 anos, precisa de reajuste. A gente Uhum. pensa assim sempre. A gente tem que cumprir as leis. Sim. Tem que cumprir as leis. Uhum. Então, você tem que ter reajuste anual, né? Não houve Sim. reajuste por algum motivo. Bom, naquele momento eu não podia, 2 anos atrás eu não podia, agora com 3 anos eu posso. Ok. O que acontece quando a gente não está no equilíbrio? Aquela sala tem uma família que pega esse dinheiro, existe um sistema por trás dessa sala, tá? Uhum. Se você não fica no equilíbrio, você pode ser retirada desse sistema. Não tem a Mas lei do... eu sei, ele nunca falou de aumento. Isso que eu vou lá e pago todo mês, mas tipo, ele nunca falou, vou aumentar, e eu nunca nem falei, nem cogitei a ideia de conversar com ele sobre o aluguel, entende? Mas agora vocês falando, eu pensei, eu paguei semana passada e fiquei com essa sensação. Mas você sabe o preço das salas do lado? É o mesmo valor. Ah, Tem então, 3 salas, ele cobra o mesmo valor. E se até dá a o mesmo menina de valor, baixo da minha sala trocou essa semana e eu tô sabendo que a menina entrou no mesmo valor do aluguel, entende? então, se é o mesmo valor, não tem porquê. Então, para Não, ele tá bom, né? Tá bom, para ele então, tá bom. então nesse sentido, eu não estaria, eu estaria querendo me livrar do dinheiro, é isso? Isso, Como eu tô você estaria saindo da ordem, né? Você estava saindo da ordem. Sobre se livrar do dinheiro, eu acho que não. Você Hum, estaria saindo da ordem, estaria tendo uma arrogância grande. Quando a gente fala da arrogância, tem que ter uhum, cuidado, né? Porque assim, sim, que arrogância? A gente sabe mais, a gente está por cima de tudo, né? Eu compreendo, eu faço, eu aconteço, eu administro, né? tá, Eu. uhum, É o ego, tá, né? uhum. Então, mas é legal, de repente, você tentar um papo, uma conversa. Se algo está te fazendo mal, eu acho que não custa nada conversar. Não acho que Pois é se livrar do dinheiro. não, faz um agrado. Dá uma garrafa de Gente, vinho, vê o dia do gente, Boa, gente, boa, boa. gente, só um minutinho, por favor, rapidinho. Eu estou pedindo aqui eu levantei a mão já um instantinho. Eu sou advogada, né? Nessa Uhum. questão, qual é o teu nome? Desculpa, não estou conseguindo ver que eu estou pelo celular. Silêncio. O meu é Sirlei. Oi, Silene. Então, a questão do ajuste, tá? Ele, dependendo do que você tenha no contrato, não sei se você tem contrato com ele, tá? Não tem contrato, então é facultativo, tá? Ele pode aplicar ou não, sendo contrato oficial ou não. Porque, assim, existe uma responsabilidade e algo que foi feito verbalmente, isso também é válido juridicamente, tá? Então, por exemplo, se você acha que você tem a obrigação moral de fazer com que ele receba além depois de 3 anos e você acha que é justo, você pode fazer, tá? Ele também pode não querer aceitar. E outra também, ele também não pode fazer com que seja colocado todo o período que você não foi registrado, porque isso normalmente é anual, tá? É a partir do momento que ele faça a solicitação. Tanto ele pode fazer, quanto você também pode falar com ele, olha, eu estou me sentindo incomodada, para você está tudo bem, eu posso pagar um pouco mais dentro da lei aí do reajuste anual, se você quiser eu posso começar a pagar pelo mês que vem, mas assim, tudo isso é uma questão de moral, né? De algo que você está se sentindo incomodado ou não, e também dele aceitar ou não, entendeu? É sobre a lei que a Lina fala aí do dar e receber, é, é uma questão que se te incomoda você pode fazer, mas assim, só estou te dando uma orientada em relação ao jurídico, tá? Que, já que eu sou advogado, fiquei aqui pensando para falar para você, né? Para te deixar bem tranquila em relação a isso. Na verdade, deveria estar entrando em contato com você, mas também não importa se você quiser falar com ele. Mas assim, isso é raro, tá? Normalmente eu tenho aqui uns imóveis que minha mãe tem, que eu faço administração, e normalmente ninguém se oferece para fazer o reajuste. E o reajuste também não é nada além, porque o GPM reajusta assim, do anual a uma coisa tão pequena, entendeu?
que a minha mãe fica com os aluguéis totalmente defasados, e eu sempre falo que vou aplicar, e às vezes ela mesma não quer aplicar para certos inquilinos que são muito antigos, tipo 40 anos dentro do aluguel, entendeu? Então, é isso. É raro você ver alguém, né, do outro lado, que como locador, locatário, desculpa, falar com o locador, olha, eu quero pagar mais. Mas se você acha que deve fazer, pode fazer, Não, mas tá? a Mas era sugestão só da por cima Leda foi da. perfeita. Sim, sim, sim. Apresentei ele, nem entre no assunto, apresentei ele com algo e ponto final. Perfeito. Vamos continuar. Martinha, consegue, Martinha? Acho que ela foi. Se quiser, eu posso ler. Então, vai lá. Continua. Pode ir. É o espiritual, né? É. O espiritual. Espiritual ou esotérico. Para o Senhor, existe uma diferença entre os dois? O espiritual é para mim algo positivo e está relacionado com sabedoria espiritual. Ele expande e inclui. O esotérico, pelo contrário, exclui. A pessoa que se dedica ao espiritual não se sente superior. Já o adepto do esoterismo, em geral, sim. Isso se deve ao conceito que se faz do esotérico. Querem desvendar algo para poder tê-lo nas mãos. Querem ter conhecimentos secretos que os destaquem dos demais. Mas, para estar ocupados com isso, perdem o contato com o curso normal da vida diária. Então, para o senhor, o esotérico é negativo quando faz com que a pessoa perca o contato com o terreno e o cotidiano? É. A pessoa, às vezes, se nega a fazer o mais imediato. Existe o exemplo de um famoso professor que escreveu muitos livros espiritualistas. Ele tinha um filho ilegítimo com o qual nunca se preocupou. O que significam todos os seus livros quando se observa isso mais atentamente? O filho morava em Londres, mas ele nunca o viu. A alma dele teria um outro peso se ele tivesse se preocupado com esse filho. Esse é um caso extremo. Eis um outro exemplo. Uma conhecida minha traduziu o livro de um famoso mestre. Ele morava na Turquia e lá passara a se dedicar ao esoterismo. Pouco tempo depois, ele abandonara a mulher e a filha e nunca mais se preocupou com elas. O que significa aqui todo esse caminho esotérico? O senhor é tão rigoroso? Eu sou mesmo. Para mim, isso é demais. Buda fez a mesma coisa. Abandonou mulher e filho para seguir o caminho espiritual. Tratasse aqui de uma vocação extraordinária, mas ainda assim sou muito cauteloso. Por outro lado, nesses caminhos, existe também algo que atua de maneira abençoada. Falar de Buda de uma forma tão limitante é arrogância. Ele, naturalmente, desencadeou um movimento gigantesco que teve efeitos bons. Mas vejo também que ele teve uma origem bem peculiar. Deixar uma pessoa é diferente de abandoná-la, não é mesmo? Tudo bem, mas as pessoas que fazem isso normalmente não alegam que agiram dessa forma porque são especiais. Talvez de Alguém está com o microfone aberto. Pode fechar, por favor? alguém. Deixa eu ver quem é. Pode ir. Tudo bem, mas as pessoas que fazem isso normalmente não alegam que agiram dessa forma porque são especiais. Dizem talvez, sou um pobre pecador. Entretanto, se alguém diz que vai seguir um caminho especial e eu vejo que começou essa jornada em circunstâncias como essas, então me pergunto o que realmente está acontecendo ali. Até aqui, ok? Eu achei muito. Perdão, pode falar. O que Bert entende, né?
no Muito decorrer interessante. da vida dele, né? Ele entende que para você começar algo, ou fazer algo, algum movimento, vamos falar de Buda, que é muito específico, né? Não vamos chegar nessa arrogância aí, não. Né? Algo aconteceu nesse sistema que Buda fez isso. Largou a família, largou filhos, mulheres, seguiu a vida espiritual. E trouxe um movimento magnífico, ok? Mas ele verá algo adiante, né? O que aconteceu antes? Né? Ok, pode ser que todo esse movimento do Buda tenha colocado em ordem alguma coisa, né? Também falou de um espírita aqui que escreveu vários livros e não teve presente na vida de um filho, nunca reconheceu esse filho. Então, Bert traz esse movimento sistêmico, né, essa filosofia de vida, para que a gente possa botar em ordem aquilo que a gente não conseguiu, ok? Ok, eu sou uma pessoa ótima, uma pessoa boa, maravilhosa, espiritualista, esotérica, acredito numa dimensão diferente, faço oração, salvo as pessoas, e eu me sinto uma arrogância muito grande aqui, né? Se eu sou capaz de fazer isso, olha a minha arrogância, vai lá o meu ego, vai lá para cima, certo? Mas eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha cachorrinha, eu dou atenção a quem está perto de mim, ou eu vivo nesse mundo de esoterismo, de fantasias, de misticismo, de algo assim, né, que invade o ser humano de uma forma que realmente atrapalha a vida de algumas pessoas. Então, existe uma ordem a ser cumprida. Essa ordem está sendo cumprida realmente? Eu falo que o Exatamente. partido sempre bate a nossa porta, quando você não fecha as portas de direito. As portas foram fechadas? Mesmo. Eu fiz um resuminho desse capítulo, bem pequenininho, eu podia ler? Claro. Dessa parte toda que a gente leu. Mais importante do que prever, revelar, conhecer o mundo oculto espiritual é agir positivamente nas ações triviais e simples do cotidiano, para com sua vida em todas as áreas. Só se concentrar em si dá força. Ao invés de tentar ficar vazios, devemos ficar plenos de si para sentir a paz e a harmonia e ter a alma grande. Aí eu queria te comentar, isso seria a consciência tranquila? E então multitarefa, workaholic, não é bom, né? Não. Não. Não é bom. Então, essa experiência não é bom. Isso não é bom. Você vai adoecer, não tem jeito. As coisas têm que ter equilíbrio na vida, né? Teve a parte final que você fala sobre a experiência da alma, acho que é isso, né? Lê essa parte final aí. Tem a ver com consciência tranquila, tudo isso que ele está falando, porque eu achei que parece, essa paz, essa harmonia, está cheio de si, que para mim parece que aqui ele também está criticando o Osho, né? Que manda a gente se esvaziar. Então, assim, eu queria saber se esse agir positivamente no cotidiano é estar com a consciência tranquila. Então, depende desse positivamente, né? Às vezes o positivamente é bom para você, é ruim para mim. Entende? Então, existe um equilíbrio aí. Por isso, a lei do dar e receber, sempre que você recebe algo, alguma coisa, não sei se é aniversário, o foco tem sempre isso. Retribua com algo. Alguém lavou a louça na sua... Você fez a comida, alguém lavou a louça na sua casa, visita. Trouxe um vinho para você porque você convidou ela e fez um jantar. Sempre retribua com alguma coisa, para que você possa estar no equilíbrio, né? Essa consciência espiritual não é bondade, sabe assim, não é, eu sou bom o tempo todo. Não, é algo que vem de dentro. Eu compreendo a dor do outro, e tá tudo bem, porque a dor é do outro, a dor não é minha. Se o outro pedir ajuda, eu tenho que ver como é que eu vou dar essa ajuda. Eu faço as coisas corretamente, eu sigo as normas, né? Só que cada sistema, a gente tem um sistema. Eu tenho meu sistema, você tem o seu, a Lida tem o dela. E a gente tem essa consciência coletiva do que é certo e do que é errado. Lembra que a Luciana falou que ela foi assaltada? Aquele rapaz, ele tem a consciência coletiva dele. Ele não deve achar que isso é certo, que isso é errado.
É um cotidiano da vida dele. Então, o que é certo e o que é errado, às vezes a gente tem visões diferentes. Mas eu não posso ser a boazinha. Eu posso fazer as coisas que é correta e que é justa. E também eu tenho que ser forte, ter ponto forte para as coisas que eu não aceito. Ok? Tem coisas simples que a gente chama como ser correto, tá tudo bem. E tem coisas que são etiquetas. Eu sempre falo assim para as pessoas que ficam em dúvida. Tu és convidada para ir a um jantar. Aí resolve levar uma garrafa de vinho. Se essa garrafa de vinho for um presente, eu levo embrulhada para presente. Se for para compartilhar, eu levo sem ser embrulhada. Quer dizer, isso é etiqueta. Né? Aliás, muito obrigada, porque eu não sabia. Então, se você recebe um convite, né? Esse convite, sei lá, vai abranger mais pessoas, você quer equilibrar algo, ok, eu quero compartilhar, eu compartilho de uma forma. Não, eu quero só presentear alguém, presentear de uma outra forma. É isso, Leda? Isso, exato. Uhum. Perfeito, ótimo. Martinha, você ia fazer uma pergunta que eu acho que acabou parando aí. Eu ia fazer uma pergunta, mas agora acabou que a minha mente, ouvindo vocês, foi para um outro lado. Uma das colegas falou a questão da consciência tranquila, né? Essa questão de consciência tranquila ela é muito relativa, né? Porque eu ouvi uma vez aqui de uma pessoa, um cadeirante, que falou assim: é, eu moro numa comunidade X porque lá a ordem é clara. A gente pode roubar de rico, mas não pode roubar de pobre. Então, a pessoa acha que pode roubar do rico, está equilibrando e vai para casa com a consciência tranquila porque fez o que estava permitido dentro daquele sistema dela. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu penso aqui, assim, meu campo aqui pensando, né? Essa questão de consciência tranquila ela é muito Relativo. relativa, né? Relativo, é. Por isso que quando a gente falou ali, eu falei, cuidado com a consciência, né? Eu tenho uma boa consciência, eu estou tranquila, né? A consciência espiritual é aquela que compreende, sabe assim, compreende roubar do rico e não roubar do pobre. Tá certo isso? Não tem que roubar. Eu acho que quando a gente sai do cabeção e vai para o que está sentindo, talvez esteja aí a questão do equilíbrio mais verdadeira, né? Que nem a colega que colocou, sim, vocês falando disso, eu sinto que faz 3 anos que ele não aumenta o aluguel. Ó, é diferente, não, porque eu acho que, né? Tem algo no campo que de repente perde aí um equilíbrio. É interessante a gente observar isso, né? É isso, né? Então, engraçado que a gente falou hoje só do dar e receber, né? A aula foi toda, aula não, o bate-papo foi todo da lei do equilíbrio, do dar e receber. Mas é algo que eu falo que é muito difícil, né? A gente equilibrar o tempo todo isso. Você ter que dar sempre algo em troca para que você não fique devendo nada e você tenha uma amizade, um relacionamento, tudo tranquilo, sabe? É muito importante isso. Mas seguir a intuição não dá erro. Não dá erro, é verdade. Não dá erro, né? Ficar atento. Estar conectado consigo mesmo, né? Como ele disse, também não dá erro. Paramos por aqui. É Puxa, isso. A gente tem 12 pessoas, gente aberta. Já vai parar, Lilian? Nossa Senhora. Quer continuar? Agora que Hoje, estava aquecendo, estava tão bom. hoje eu tenho mais um tempinho. Se vocês quiserem, a gente pode continuar. Eu quero acabar esse livro ainda no máximo. Vamos continuar. Um outro capítulo, né? Mas vocês que sabem. Só mais Tequila, umzinho. você espera um pouquinho, Tequila? Espera, né? A Tequila não vai ter que... A Tequila falou que espera um pouquinho, é 19h30 dela. Tá, vamos continuar. Quer continuar lendo, Martinho? Vai deixar para a Mônica? Posso continuar, tudo bem, Mônica? sim, Não fui eu. Ah, perdão. Então vamos lá. Então, vamos lá. O progresso está ligado à culpa, à lealdade e à rebeldia.
O que o levou a observar em especial a culpa, o sentimento de culpa e a consciência? Essas são coisas que acontecem constantemente na terapia, e muitas pessoas ainda lutam com essas questões. Aqui torna-se evidente que a necessidade de ser inocente é uma necessidade que se origina na infância. É a necessidade de que seus pais digam: você é bom. Uma pessoa assim só vê os pais e não a realidade. Não é mais capaz de diferenciar o que é bom para a vida dela e o que não é, e não consegue se libertar. Se ela se libertar, se sentirá culpada. O progresso sempre está ligado à culpa. O progresso está ligado à culpa. Ninguém pode progredir sem se defrontar com a culpa e aceitá-la. Isso é inevitável. Um exemplo muito simples. Um filho deixa a família para se casar. Separa-se da família e talvez vá viver com uma companheira que não agrade aos pais. Mas ele a ama. Uma pessoa nessa situação só pode se casar se infringir as normas impostas pelos pais. Isso aí é muito interessante, que o Newton Bonder tem um livro, A Alma Imoral. Olha, vou anotar. Que fala bem sobre isso, essa transgressão, porque transgredir traz culpa, mas tu só progride transgredindo. E liberta o sistema também, né? É complicado, né? Mas entender isso é uma coisa que... Eu falo que assim, se você ficar no vitimismo dentro de casa, eu não sei se eu vou, arrumei um trabalho, sei lá, magnífico para ser chefe, CEO de não sei o quê, em algum estado fora da minha família, do Rio de Janeiro. E aí eu falo, não sei se eu vou, não sei se eu devo ir, meu pai, minha mãe, que tem os meus amigos. Você precisa ir na culpa, em deixar tudo e ir adiante para a sua vida. É aí que você cresce, é aí que as coisas acontecem. Então, quando ele fala da culpa, é essa culpa. Eu deixo tudo aqui e vou. Porque, nossa, essa empresa está me recebendo super bem. Eu vou na culpa. É sair da inocência. E aí, tu te torna a pessoa autorresponsável. Isso aí. Eu saio desse bem-estar, sabe assim? A casa dos pais, ele deu o exemplo da casa dos pais, a casa dos pais é acolhedora, né? Você não tem muito desafio, né? Se tem algo que vai te dar um desafio, opa, peraí, eu vou adiante. Eu vou na culpa, eu vou mesmo. Pô, vou deixar todo mundo e tô indo, porque eu preciso crescer. Então, ele está querendo dizer aqui que nem sempre a gente tem que ter essa lealdade que ele fala. É lealdade. Não pode ser leal o tempo todo, não. Pelo contrário, se a gente for leal o tempo todo, o sistema vai ficar na mesmice. A gente precisa transgredir e ir adiante. Antigamente a gente podia falar ovelha negra, agora a gente não pode, é ovelha desgarrada, né? Ovelha desgarrada. Então a gente precisa ser essa ovelha desgarrada, que faz algo que é diferente do nosso sistema, para que coisas novas possam surgir. Foi isso que eu entendi. Ela está sendo, nesse exemplo, a pessoa está sendo leal a ela mesma, não? Sobre ir adiante? Sim. Sim, isso aí. Ao seu propósito. Ao seu propósito, isso. Que você deseja, né, sua vida. Olívia, eu acho que aqui é porque não tem mais aquela lealdade cega, né? Isso daí. É o amor cego, né? O amor cego não é. O amor da criança. Senão tu vai entrar na codependência. É outra coisa. Ok? Vamos andar aqui. Senão a gente vai se perder. Isso aqui é coisa para a gente debater aqui numa aula, gente. Então, nós estamos na transgressão, e ele continua. Toda criança precisa transgredir proibições para se desenvolver. É assim que se progride. Os pais proíbem algo porque acham necessário, mas precisam, ao mesmo tempo, acalentar secretamente a esperança de que a criança transgrida a proibição.
Se a criança não transgredir, isso é prejudicial tanto para ela como para os pais. Pais que tudo permitem aos filhos também os prejudicam. A criança, nesse caso, não consegue desenvolver sua força interior. Por isso, esse desenvolvimento só é possível através de transgressões. Cada uma delas leva a um fortalecimento do ego. Ao mesmo tempo, a criança permanece ligada aos pais em um outro nível. Isso quer dizer que é ruim para a criança ter pais que permitem tudo? Extremamente ruim. Ela fica desorientada e, acima de tudo, não consegue fortalecer o seu ego. O Senhor disse que a criança não pensa em si mesma, até morreria. Esse é somente um dos níveis. Em outro nível, a criança é muito egoísta. Ela tem que ser para sobreviver. A dificuldade está no fato de que frequentemente não se percebe a complexidade de suas reações. O que uma criança diz é uma coisa, o que ela realmente deseja é outra. A criança pode parecer rebelde e, ao mesmo tempo, no nível mais profundo, ser leal. Se o observador não olhar a situação de uma certa distância, só verá um dos lados. Entretanto, existem crianças que só trazem transtornos para a família. Nesse caso, não se pode falar de lealdade ou algo assim. São crianças que se opõem constantemente à família. Quando se diz as crianças são altruístas e cheias de abnegação, isso dá a entender que as crianças são seres ideais que estão acima do bem e do mal. A minha observação é a seguinte: toda criança age por amor. Mesmo quando perturba, ela age por amor. Só é preciso encontrar o ponto onde está o amor. Se o encontramos, o comportamento dela fica absolutamente claro. Eu dei um curso numa casa para adolescentes problemáticas, para as garotas e os pais delas. Os educadores haviam me convidado e eu coloquei a constelação familiar das meninas na presença dos pais. Em todas as constelações existia a mesma dinâmica. É melhor eu desaparecer do que você. Ninguém tinha percebido antes como essas garotas amavam seus pais. Quando isso veio à luz, os educadores e os terapeutas, que tinham tantas dificuldades com essas garotas, ficaram muito emocionados. De repente, entenderam o que essas garotas faziam na realidade e por que se comportavam tão mal. Pode dar um exemplo? Por exemplo, algumas são viciadas em drogas. Essa é uma forma de querer morrer para que o pai ou a mãe não partam. Uma das garotas havia se atirado do telhado. Na constelação, entretanto, ficou claro que o pai dela queria morrer. Este, por sua vez, queria seguir o pai falecido. Então a garota dizia em seu íntimo: é melhor eu morrer do que você. Quando se traz isso à luz, surgem possibilidades de cura. Só é difícil fazer a criança entender isso. Ela sente uma necessidade no nível arcaico e acha que, se carregar toda a carga, o pai será redimido. Essa ideia é bastante difundida entre os cristãos. Quando essa dinâmica vem à luz, mostra-se à criança que o sofrimento dela não ajuda o outro. Então ela terá que renunciar à ideia de poder que vincula ao seu sofrimento e à sua morte. Terá que viver o seu amor no nível mais elevado, dizendo: querido papai, não importa o que você faça, eu vivo, eu fico. Você me deu a vida e eu a tomo e a respeito. Dessa maneira, ela se separa do pai com amor e respeito. Esse é mais um passo considerável para o fortalecimento do ego. Morrer com a ideia de que isso ajuda alguém é mais fácil. Por outro lado, é difícil para muitos que querem ajudar deixar alguém à mercê de seu terrível e inevitável destino, sem se aproximar e intervir. A pessoa muitas vezes interfere porque ela não consegue se conter, não porque o outro esteja sofrendo. Naturalmente, existem também outras dinâmicas. O Senhor monta a constelação e essa dinâmica aparece. As garotas entenderam o que aconteceu? Algumas entenderam, mas com relação a duas, tive a impressão de que o destino delas já estava traçado. Nesse caso, não convém continuar intervindo. Eu trouxe algo à luz, mas que isso não devo fazer. Também seria tudo em vão. Se a realidade não ajuda, o que ainda poderia ajudar? A verdadeira ajuda não vem de outras pessoas, senão da realidade.
da realidade quando vista. Se a realidade vem à luz, não é mais possível esquivar-se dela. Mesmo aqueles que a evitam já não são mais tão inocentes. Ficou claro o que estão fazendo. Já não podem mais agir com a mesma inocência de antes. Isso quer dizer que a colocação da constelação familiar é também uma forma de se despedir da pureza, da inocência. Exatamente. A maioria das constelações mostra que a pessoa que era considerada ruim ou perturbada, na verdade é boa e motivada por um amor profundo. E muitos que se consideravam melhores, veem, de repente, que foram eles que desencadearam uma dinâmica negativa. Assim, todos passam a ter uma nova visão. De repente, o inocente que tem que se confrontar com os efeitos de sua arrogância, e o culpado pode ver que tinha boas intenções. Pode aceitar a si mesmo e talvez deixar de lado o seu comportamento negativo. Ok, vamos parar aqui. Muito conteúdo aí. Bem forte, né? É. Dúvidas? Não? Nenhuma? A gente só sabe o que acontece quando a gente abre uma constelação. A gente não tem como sabe? Filhos rebeldes, filhos complicados, droga, vícios. Tem muitos livros que falam qual pode ser o significado da droga, do vício, do abuso. A gente precisa abrir uma constelação para saber. Pode ser aquilo, mas pode não ser. Então, nesse caso aí, a rebeldia, né, das meninas, elas estavam seguindo o pai, né? Normalmente o vício está ligado ao masculino, ao pai, normalmente, né? Então, olha, um fluxo de amor interrompido que o pai dela quer seguir a morte do avô, porque sentiu a falta do avô, o luto, né? Provavelmente o avô com o bisavô. Então, algo que vem, né? E quando constela, traz à luz algo. Mas vai se resolver? A gente não sabe. Existe um caminho a ser trilhado ali. Algo pode se mover e movimentar tudo muito rápido. Mas você viu sobre que ele fala de duas, parece que o destino já está traçado, né? A consciência do Bert, né, o espiritual, essa consciência espiritual dele era muito grande, né? Era algo assim, extraordinário, né? E que ele já sabia que algo ia além ou não, né? Então, provavelmente a constelação vai fazer um efeito diferente que vai fazer em outras. Isso acontece para todo mundo, né, gente? Para todo mundo. Eu falo que às vezes a gente constela as coisas assim, resolve, assim, parece mágica, né? E tem hora que as coisas são mais lentas, porque depende da consciência de cada um, do que vem à tona na constelação, né? O que se mostra e o que eu faço com essa informação toda, né? O campo me trouxe algo. O que eu faço? Eu já constelei, não preciso fazer mais nada, às vezes é necessário. Às vezes é necessário fazer muitos movimentos depois de um mês da constelação. O que surgiu? Quais são os movimentos? Não aconteceu nada? Peraí, apareceu no final da imagem, a solução de imagem, apareceu aquilo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Às vezes precisa de um passo de uma reconciliação com o pai. E às vezes a pessoa não aceita o pai, mas aquele nó, aquela raiva, aquela mágoa foi desfeita. Não, seu Lílio, eu acho que eu consigo agora falar com meu pai. Vai lá, toma ele. O que é tomar ele? Receber esse pai do jeito que ele é, essa mãe do jeito que ele é. Você está viva graças a esse homem e essa mulher comum. O que é tomar? Tomar é receber, né? Então, vai lá, abraça ele, né? Sinto muito. Ontem eu vi um vídeo do Sinto Muito, que eu estou apaixonada. Sinto muito. Quantas vezes eu te julguei. De hoje em diante eu não faço mais isso. Abraça e deixa fluir esse sentimento. Se for genuíno, for de verdade, algo acontece, esse fenômeno acontece. E de Até repente, porque você não toma a força só do pai, né, Lília, mas de toda a linhagem que vem dele, né? De repente pode ficar até mais leve se você tem um problema crítico em relação ao seu pai. Não tome só ele, veja quem está tanto atrás dele te ajudando nesse processo, né? Doido para te nutrir. tudo muito leve. Quando a gente faz de verdade,
Eu tinha uma aluna que fazia um movimento vagaroso, de a mãe, vagaroso, vagaroso. E de repente, ela, sei lá, depois de 2 anos, ela fez um movimento forte. Nossa, as coisas fluíram tão bem na vida dela, sabe? Mas ela foi persistente. Poxa, eu tô indo, mas não acontece. Mas eu tô indo, eu tô indo. E um dia aconteceu. Porque um dia foi de verdade. Mas ela faz esse movimento de ir, né? Então, às vezes, é necessário a gente fazer esse movimento de ir, né? Eu vou, ok, não aconteceu ainda, mas eu tô indo, tô aqui, ó. Eu tô indo, eu tô aqui. É isso. Tudo bem por hoje? Tudo bem. Então, terminamos a nossa leitura do livro. Ah, sim.